Saúdo a todos os amados irmãos, ouvintes e você que acompanha esse vídeo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Eduardo Pires. Eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor com você. Eu coloquei um rápido tema falando: Deus rejeita algum tipo de oração? Eu quero ter como base o livro de Provérbios, capítulo 28, o versículo de número 9. Eu vou ler rapidamente e diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Falando sobre oração, oração nada mais é do que um diálogo com Deus, ou seja, uma conversa entre duas pessoas. É quando você fala com o seu Criador. Lembramos ali em Mateus capítulo 6, Jesus ensinando os discípulos queriam conhecer e saber como eles deveriam orar a Deus. Jesus inicia dizendo: e vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, Pai nosso, nosso Criador, que estás no céu, ou seja, o Senhor é do céu, Ele é santo. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que é o reino de Deus? É a palavra do Senhor, somos nós. Quando os reconhecemos como filhos ao Senhor. Eu quero, dentro disso, também falar sobre João, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: na verdade, vos digo que aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ou seja, aqueles que são filhos, que falam com o Senhor, obedecendo a sua lei, os seus mandamentos, eles têm acesso a Deus, porque eles obedecem. Um pai, ele ouve o obediente. O desobediente, ele fica aguardando um tempo para reconhecer. Lembra do filho pródigo? Tinha tudo na casa do pai, queria conhecer o mundo, pegou tudo que tinha e foi para o mundo, gastou tudo. E quando no mundo passou necessidade, desejou voltar para a casa do pai. Quando ele reconheceu que aonde ele estava era melhor, ele retornou. O pai o desprezou? De maneira nenhuma. O pai o recebeu, mandou colocar um anel no seu dedo e vestimentas novas para o seu filho que estava perdido e foi encontrado. Saiba de uma coisa: uma das coisas que impede Deus de ouvir a oração de alguém é o pecado, é a desobediência, é ele não dar ouvido à vontade de Deus na sua vida. Amém? Vamos seguir aqui. Então, uma das coisas que impede Deus de ouvir a oração é a desobediência à sua palavra. Vamos aqui ler também Lucas capítulo 18, falando sobre o orgulho. Uma coisa que impede também o homem de ser ouvido por Deus é quando ele é orgulhoso. Aqui em Lucas capítulo de número 18, versículo do 9 ao 14, eu vou ler rápido para nós ganharmos tempo. Ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus grande, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Queridos, vemos aqui claramente 2 tipos de pessoas. Aquele religioso que achava que já tinha conquistado o céu porque fazia parte de um grupo religioso. Ele achava que já estava podendo
Tem pessoas que quando tem uma situação, ele acha que está podendo, está no meio dos grandes, ele acha que está podendo. Só que para Deus não é assim que funciona. Deus não está preocupado com a religiosidade da pessoa. Deus, ele quer que o homem reconheça a sua grandeza e que o homem reconheça a sua pequenez, que ele é necessitado de Deus. A gente vê esse fariseu, os fariseus eram aqueles que guardavam as leis, eles eram tidos como os protetores da lei, sendo que nem eles mesmos obedeciam à lei. Como eram falhos nisso, mas eles se vangloriavam disso. A Bíblia chega a nos dizer que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a destruição. Querido, o orgulhoso, ele só perde. A Bíblia diz que Lúcifer, ele se exaltou, foi orgulhoso, ele achava que, devido a ele ser belo, ter poder, ele achava que ele era maior ou tinha tanto força quanto Deus, para tentar destituir Deus, sentar no trono de Deus. Qual foi o final do orgulhoso? Foi precipitado, foi banido. Deus não ouve a oração de orgulhoso. O orgulhoso precisa reconhecer a bondade, o amor, a misericórdia de Deus. Amém? Então, uma coisa que impede com que Deus não venha a ouvir a oração. O orgulho. Vamos seguir aqui. 3. Do marido que não tem consideração com a mulher, não trata com dignidade. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Vamos ver o que Pedro fala aqui na sua epístola. Epístola de 1 Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 7. 1 Pedro 3, 7 nos diz aqui, eu fiz as minhas anotações aqui, porque a mente, muitas vezes, ela fica falha, né, irmãos? Mas eu louvo a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado. 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós maridos coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Vocês vejam bem, aqui Tiago exortando, Pedro falando aqui à igreja a respeito da esposa, da companheira, da amiga, da disjuntora, aquela que divide todas as coisas com o marido e o marido com a esposa. Então, aqui fala sobre coabitar, no momento que o casal se une para não ser tentado pelo inimigo, com entendimento, com amor, considerando a esposa como amiga, e que os dois herdarão o céu. Então o homem, ele deve dar o respeito, honrar a esposa, aonde estiver, saber que tem uma amiga, uma companheira, aquela que confia nele, para que as orações não sejam impedidas. Quando a mulher intercede pelo marido, o marido intercede pela esposa, Senhor usa ela, Senhor usa ele. Isso é maravilhoso. Aí a gente vê a obra de Deus tendo crescimento, tendo desenvolvimento. Por quê? Porque há amor. E todos devem contemplar isso. Sabe por quê? Porque eu vejo aí irmãos que são casados há 30, 40, 50 anos, 60 anos. Por que tanto tempo o casamento assim? O amor não acaba? Não, mas hoje em dia qualquer coisa a pessoa quer largar. Não, querido. Jesus é aquele que ele renova os laços matrimoniais. É por isso que o marido, ele tem que ter a maior consideração pela esposa e a esposa pelo marido. E assim os dois mostram que o reino de Deus, ele acontece aqui na terra. Então aprenda uma coisa que pode impedir a tua oração é a falta de comunhão com a sua esposa.
É o marido olhar nos olhos da esposa, a esposa olhar nos olhos do marido e dizer: eu te amo. É um estar de frente para o outro e não ter desvio de olhares. Olhar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, não. Tem que olhar nos olhos e sentir o amor de Cristo na vida dele e na vida dela. Porque a esposa, além de esposa, é irmã em Cristo. E o marido, além de marido, é irmão em Cristo. Amém? Então, a oração que Deus rejeita é aquela também que tanto o marido quanto a esposa despreza um ao outro e vive uma religiosidade. E Deus não se agrada da religiosidade. Não adianta querer viver de aparência. Tem que viver de essência do Espírito Santo na sua vida. Amém? Vamos seguir aqui. O último tópico abordado vai ser aqui o que ora sem fé. É o penúltimo. O que ora sem fé. Tiago também, capítulo de número 1, versículos 5 e 7, nos diz assim. Tiago 1, versículo 5 e 7. Diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Versículo de número 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O que é interessante é que a oração, quando nós fazemos, tem que ser com fé. Tiago falava à igreja aqui lá no início da igreja. Assim como Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, Tiago dizia: olha, vocês precisam ter fé. Olha, vou usar um termo aqui. Jesus, ele andava com a gente, vocês viam. Fazia milagre, multiplicou pães, multiplicou peixes, curou enfermo, ressuscitou a Lázaro. Nós vimos muitos milagres acontecendo. E era no quem? No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós usamos o nome do Senhor, o milagre acontece. Amém? Quando você orar, ore com fé, sabendo que Deus está ouvindo a tua oração. Não existe oração fraca. Não existe oração que o Senhor não ouve. Ele ouve a tua oração. Talvez você queira ter um particular com o Senhor. Faça o que diz em Mateus. Entra no teu quarto, fecha a porta, fale com o Pai, e o Pai em oculto te ouvirá e te responderá. Amém? Creia com fé, usando a tua fé, sabendo que quando você fala no nome do Senhor Jesus, Ele concederá o desejo do seu coração segundo a sua vontade, a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para ti. A Bíblia diz assim: eu, Senhor, bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Então Deus, Ele tem o melhor para ti. Vamos continuar aqui. É muita coisa para discorrer, só que o tempo é curto. Diz também do egoísta. Vamos lá? Tiago também, capítulo 4, versículo de número 3, somente para nós concluirmos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Vivemos um tempo, querido, nesse ano de 2021 que se iniciou agora, que muitas pessoas compram coisas para si. Pessoas cristãs, pessoas que têm o conhecimento de Cristo, vivem numa igreja, mas vivem uma vida de consumismo. Pessoas que compram sem precisar e muitas vezes não sabem nem por que tem aquilo em casa. Aprenda uma coisa: o consumismo não é de Deus, querido. Nós temos que pedir a Deus o necessário para vivermos uma vida simples. Porque muitas vezes o que sobeja para mim falta para alguém. Eu tenho que aprender a dividir. Não posso ser egoísta. Egoísta. Ou seja, eu achar que tudo eu posso, tudo eu quero ter. Ah não, se não me der eu não vou, se não me der eu não faço. Não, querido, aprenda a dividir, a compartilhar. Não seja egoísta, não queira tudo para você, não. Talvez você pense que as coisas assim, não, Deus não recebe esse tipo de oração. Você vê Jesus? Jesus compartilhava tudo com todos. Jesus tinha um prazer de servir a todos. Jesus, ele viveu para servir e não gostava de ser servido. Ele preferia estar servindo.
Saiba de uma coisa: o Deus que tu serve, o Deus que eu sirvo, Ele está na terra, se você estiver na terra. Se você estiver debaixo da terra, lá Ele está. Se você subir às alturas, lá o Senhor está. Porque o nosso Deus, Ele tem 3 atributos. O nosso Deus, Ele é imutável, não muda nunca. Ele é onisciente. Ele sabe tudo que você pensa. Salmo 139 diz que o Senhor, Ele esquadrinha os pensamentos e as intenções do coração. E Ele é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Não há nada que você possa pedir que Ele não seja poderoso para fazer, segundo a vontade do Senhor. Eu louvo a Deus pela tua vida que está vendo esse vídeo, por essa palavra rápida que fala sobre oração e o que pode impedir as tuas orações de serem ouvidas. Que você guarde essa palavra no seu coração. Quero orar pela sua vida. Amado, bondoso e eterno Deus, Senhor, em mais esse momento, ó Pai, apresento a vida deste irmão, desta irmã, desta pessoa que acompanha esse vídeo, ó Deus, falando sobre oração. Talvez ela tenha sido uma pessoa que vivia uma vida constante de oração, mas devido às lutas, às dificuldades, os problemas, Senhor, os percalços, ó Deus, já não tem mais conseguido viver uma vida de oração diante de Ti. Pai, a Tua palavra, eu quero usar um termo como diz, Senhor, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Senhor, restaura, que a Tua obra, Senhor, ela venha a ser concluída na vida deste irmão, desta irmã, que ele venha a sentir novamente o gozo, a alegria da salvação, que a presença do Teu Espírito Santo venha a ser abundante na vida dele e dela. Usa nas Tuas mãos, fortalece o fraco, levanta o caído, dá ânimo para o desanimado, Senhor, para que em tudo o Teu nome venha a ser glorificado no nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Quero te deixar uma palavra: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A vinda do nosso Senhor está tão próximo. Não deixe de pregar o Evangelho. Pregue, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os dias estão findos, vemos todos os sinais aí. A qualquer momento a trombeta toca, a igreja será tirada da terra com força. Que você possa guardar a palavra do Senhor no teu coração. Lembra o que diz em João 5,24. Na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus, Ele te ama. Você já tem o privilégio de ser chamado Filho de Deus. Então, dê a Ele o que não é seu, que é glória, aleluia, exaltação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que Yeshua HaMashiach, Ele esteja te fortalecendo e te dando ânimo nesse ano de 2021. Deus te abençoe. Aqui quem vos falou foi o evangelista Eduardo Pires. Forte abraço a todos e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.